Olá, eu sou André Piazza, produtor do Octanage. E eu sou André Seco Richter, cofundador da Alster. Este é o Aventureiros, explorando negócios na economia colaborativa. Bem-vinda e bem-vindo ao Aventureiros A003, sobre a Wikipedia. Nesse estudo de caso, vamos cobrir contexto, história e evolução dessa empresa, dashboard de negócios atual e desafios futuros dessa empresa. André, você gostaria de começar com a parte da apresentação e contexto de negócios? Show de bola. Então vou apresentar e vou passar esses detalhes introdutórios para a gente começar a falar do negócio. Bom, Wikipedia significa wiki era um conceito de site que tinha no início dos anos 2000, fim dos anos da década de 90. E pedia é uma relação com o nome da empresa anterior à Wikipedia, que era a Nupedia, e era um site que tinha outras funcionalidades. O que é interessante a gente saber é que o Wiki referencia esse perfil de site que é open source, e não só isso, mas ele também tem uma relação de crowdsourcing com os usuários. Então, ele permite que os usuários possam participar da confecção do site, né? Desde programação, que é o menos utilizado, até a parte de informações, que é o que mais teve relevância no caso da Wikipedia. Antigamente, o Nupedia, que foi o que originou tudo isso, era um site onde tinha como escopo divulgar trabalhos acadêmicos, não de fato acadêmicos, mas com uma qualidade de academia, né, e extremamente didáticos para o grande público. Só que a aprovação era tão complexa e demorava tanto tempo para aprovar esse material que eles perceberam que podiam montar um outro site correlato, que seria o Wikipedia. Então, era o site onde esses papers não aprovados pelo pessoal do Nupedia estava disponível para que os usuários pudessem mexer, pudessem ler, pudessem atualizar e tudo mais. Pela burocracia do Nupedia, o Wikipedia começou a tomar uma proporção gigantesca. E nisso ele começou a ter um respaldo muito maior que o Nupedia, começou a ter muito mais acesso e começou a fazer muito mais sentido. E a partir disso, eles começam a dar mais atenção para o Wikipedia, matam o Nupedia e começa toda uma nova operação. Tem alguma ressalva que você queira fazer em relação a essa parte de apresentação, Piazza? A parte do Pedia, eu ia comentar aqui também, na verdade, o nome Nupedia é a combinação de duas coisas, a nova enciclopédia, né? Então, o Pedia, em inglês, é o final de enciclopédia. E o NU, na verdade, NU, na verdade, é a abreviação fonética de NU, N-E-W, que é novo. Então, daí que vem, inclusive, esse aspecto da marca da Wikipedia como sendo uma enciclopédia digital e assim por diante. Show de bola. E, bom, então, ele origina de dois programadores e com muitas pessoas voluntárias, e isso é uma característica que até hoje se mantém no negócio. Acho que agora a gente pode passar para o dashboard e contar alguns detalhes dessa estrutura da Wikipedia. Bom, o ano de fundação deles é 2001, foi originado nos Estados Unidos. Eu não tenho exatamente o lugar que foi desenvolvido, mas é do estado do Jimmy Wales, que é o fundador principal do Wikipedia. Ele era funcionário do Nupedia e aí no Wikipedia ele se torna fundador. Mas, enfim, é desenvolvido em 2001 nos Estados Unidos. São dois sócios desenvolvedores, como eu falei antes, que é o Jimmy Wales e o Larry Sanger. E o segmento da Wikipedia, naturalmente, é conhecimento e difusão desse conhecimento. Hoje ela é considerada a maior enciclopédia, na verdade ela é considerada a maior enciclopédia da história. Né? Não hoje, mas até agora a maior que já existiu. O valor de mercado deles até 2015 está avaliado em 5 bilhões de dólares. Hoje deve estar um valor um pouco maior, naturalmente.
ele é non-profit, então é um negócio sem fins lucrativos que vive de doação. Isso é uma característica bem interessante, porque quando a gente começar a falar dos números da Wikipedia, que são impressionantes, a gente começa a tentar entender por que eles não são voltados para gerar receita própria, já que tem esses números tão impressionantes. Principal concorrente não tem, considero até pelo fato dele não ser com fins lucrativos e por ser a maior enciclopédia da história, é complicado determinar que tem um concorrente, né? Claro que qualquer site que gere informação pode ser um concorrente do Wikipedia. Poderia ir no detalhe e dizer que, mesmo sendo sem fins lucrativos, pelo fato dele estar buscando apoio e doação, qualquer ONG pode ser concorrente dele, mas eu não entraria nesse detalhe, não seria tão preciosista nesse ponto. E, bom, e os nomes dos fundadores, a gente falou, eu falei há pouco, o Jim Wales e o Larry Sanger. Acho que é isso. Tem algum detalhe que tu queira, alguma ressalva que tu queira fazer também em relação a isso, Piazza? Bem interessante, estou curioso para entender exatamente como é que a Wikipedia começou, na verdade, a fazer, qual é o modelo de negócios deles e como é que eles começaram e atingiram essa proeminência basicamente do nada, que é justamente a próxima parte, né, André? Como é que isso funcionou? Exato. Bom, agora acho que é legal a gente passar um pouco pelos desafios do negócio, e é uma avaliação que a gente faz aqui, e tenta entender quais são esses desafios e como é que eles foram importantes para o negócio. Eu listei 3 nesse caso, a gente poderia desmembrar, mas são 3 principais, que é engajamento de comunidade, é um desafio do Wikipedia, naturalmente. Qualidade de conteúdo, foi um desafio bem grande que eles tiveram há um tempo atrás, hoje já não é mais tanto. E manutenção dos custos, né? Por fato de ser uma ONG, como é que eles fazem a manutenção de custos? Bom, entrando no engajamento de comunidade, o fato do Wikipedia ter surgido já com material, entre aspas, em estoque, porque era um material estocado do Nupedia, e o fato dele já ter já começar com uma certa visibilidade, porque ele carregava o mesmo mailing do Nupedia, eles têm, no primeiro mês, eles têm 1.000 usuários, isso a gente está falando em 2001, a gente não está falando agora. No 8º mês, eles já estão com 10.000, e no primeiro ano eles já têm 20.000 usuários no Wikipedia. Nos primeiros 6 meses, ele já estava na Alemanha, no Japão e na França. Então, ele teve uma evolução muito interessante para os outros países. Não, quando diz que está nesses países, não é só acessado por esses países, mas tem o Wikipedia em alemão, tem o Wikipedia em japonês e tem o Wikipedia em francês, né? Isso foi bem importante para que ele pudesse se desenvolver em outras línguas. Em 2004, é um outro marco importante em termos de ano, que é o engajamento dessa comunidade, que ele já tem mais de 1 milhão de usuários e já opera em mais de 100 línguas, né, diferentes. Para vocês terem uma ideia da dimensão de tudo isso, atualmente, e do engajamento dessa comunidade, atualmente o Wikipedia ele tem 8 bilhões de views por ano, que é 1 bilhão a mais, 1 bilhão a mais, mas é mais do que o número de habitantes na Terra. Eu não tenho exato número de habitantes na Terra, mas 8 bilhões de views por ano é, no mínimo, 1 view por habitante na Terra, e a gente tem que considerar que um percentual bem alto da população mundial não tem internet ainda. E 85% de todos os artigos, papers que estão no Wikipedia são em línguas que não são inglês. Então, hoje o inglês ele é menos de 1/6 do material disponível no Wikipedia. Isso é uma coisa muito interessante, principalmente para a gente que é brasileiro, porque quando a gente pesquisa no Wikipedia em português, a gente acha extremamente pobre o conteúdo, a gente acha extremamente raso. E quando pesquisa o mesmo conteúdo em inglês, normalmente ele tem uma qualidade de informação muito maior. E pensar que toda essa informação que está em inglês, que é de uma qualidade muito maior que a nossa, é só 15% do que tem em toda a rede do Wikipedia. Então, isso a gente consegue mensurar o quão impressionante é. Tem alguns outros números que também chamam bastante atenção, que é
o número de o quanto está qual é o tamanho do servidor deles. Então, hoje eles têm 30 terabytes em artigos no sistema. É um negócio absurdo, só porque artigos são muito leves, né? Então, 30 terabytes é realmente um número impressionante. Tem basicamente 127 mil editores por mês mexendo nos artigos, porque e tem a ver com engajamento de comunidade, os editores não é qualquer pessoa, ele tem que ter um certo nível na rede para poder ser editor. E tem editores que são altamente respeitados, e quando esses editores se manifestam, todo mundo tende a repensar, caso tenha uma opinião contrária. E tem editores que são mais mão na massa e tal, e eles acabam escalonando, né? Editores que têm... Enfim, tem pessoas que chegam a editar média de 6 horas por dia. Eu não sei como é que eles vivem, né? Porque se 6 horas é só editando artigo no Wikipedia e isso é voluntário, me surpreende. Enfim, o artigo mais longo do Wikipedia é a lista dos paralegais, seria isso, da Suprema Corte Americana, do Law Clerks. Então, são pessoas que dão suporte à Suprema Corte, trabalham na Suprema Corte. E o artigo mais editado até hoje é o artigo do George W. Bush, com mais de 45 mil edições. Então, imagina que deve ter desde edições altamente complexas até edições bem simples. E, bom, em 2004 a gente sai... tem um ano que a gente sai de 1 milhão de artigos para, hoje, 5 milhões de artigos, né? Então, é outro número que também chama bastante atenção. 5 milhões de artigos e só 15% desses artigos são em língua inglesa, né? Tu quer fazer alguma ressalva, Piazza? Eu ia fazer um comentário que é bem interessante mesmo, essa aparente contradição que tem entre a quantidade de conteúdo e a qualidade dele. Então, o inglês, de fato, que tem um conteúdo muito, muito rico, bem completo e, em geral, bastante atualizado. Ele, na verdade, não chega a ser nem 15% do conteúdo que está ali dentro. Então, chama atenção isso aí, né? O fato dos artigos também terem muito pouco material visual, até por questões de copyright, é bem limitado. 40 terabytes de texto realmente são páginas e mais páginas, né? E, então, assim, bem curioso esses dados todos, né? Mais de uma visualização por habitante da Terra por ano, é fenomenal. E outra coisa que me chamou muito a atenção dentro do perfil da Wikipedia é justamente o aspecto colaborativo deles. Então, tu falou sobre os critérios de ser editor, e eu tive essa experiência, então, de me tornar usuário, e eu tinha a intenção de submeter um artigo. Então, para submeter um artigo, eu tenho que ter feito algum nível de contribuição anterior, então, eu acho que foi algo que começou com a Wikipédia, e é algo que você encontra, por exemplo, em outras redes sociais. Então, no Reddit, é uma coisa super comum isso. Você precisa ter um nível de contribuição X para poder tomar ações dentro do sistema. E aí, esse pessoal está estruturado em hierarquia. Então, tem gente aí que faz muita revisão ou aprovação, que é muito clique de aprovação. E tem gente que faz mais revisões mesmo de escrever, que você pode fazer, inclusive, de forma anônima, mas que acaba entrando dentro dos esquemas de revisões. Isso é bem, bem estruturado para resolver o problema da qualidade e até para resolver outro problema, que é o engajamento do usuário que quer participar e quer criar conteúdo ou estruturar conteúdo e tudo mais, né? Então, um exemplo clássico disso, o bibliotecário. É alguém que faz isso assim de forma até, sabe, profissional, de ajudar as pessoas a encontrar a informação que elas precisam encontrar. Então, eu só ia fazer um comentário sobre a minha experiência dentro da Wikipedia, né, como editor, como é que isso aí funcionou e tal. Mas antes disso, eu ia fazer um lembrete também sobre aquela contradição, né? Menos de 15% do conteúdo em inglês, mas é onde a maior parte da qualidade do conteúdo se encontra. Eu acho que isso vai bem ao encontro da nossa proposta aqui do Aventureiros, que é falar sobre negócios na economia colaborativa, porque demonstra que quando uma sociedade tem um grau de inclusão digital maior ou de maturidade digital maior,
mais pessoas vão participar disso aí e naturalmente vai criar a situação em que as pessoas querem manter o conteúdo atualizado e fiel. Então, assim, me chama a atenção justamente que isso, que tem essa maior parte tem uma contribuição muito grande e qualidade, porque, em geral, em língua inglesa, você tem Estados Unidos, Canadá, todo o Reino Unido, Irlanda, Austrália e uma série de outros países cuja primeira língua é o inglês, né? Além de toda a Europa educada em inglês, e querem fazer a própria Índia, né? A Índia tem o inglês muito forte, né? Sim, a Índia, o inglês é a segunda língua, nem todo mundo fala, tá? Exato. Mas eu estava usando até o mundo, digamos, incluído digitalmente, né? O primeiro mundo digital, digamos assim, né? Em termos de comparação. Então é bem legal, porque esse número da Wikipedia mostra justamente o que é esse mundo da inclusão digital e o que é a cidadania digital. É poder você não apenas ter acesso, mas poder você ter voz para chegar e dizer, eu quero corrigir aquele artigo. Que foi justamente o que eu fiz. Eu queria escrever um artigo dentro da Wikipedia e eu precisava fazer algumas correções. Então, bem curioso, você quer escrever um artigo em português, você precisa contribuir em artigos em português, tá? É assim que funciona. Eu não posso fazer uma contribuição em inglês e depois tentar escrever um texto em português. O usuário lá não vai bater. Então tem que bater a contribuição. E eu ia começar a escrever o artigo e eu me dei conta que precisava disso. Então, na verdade, eu me forçou a olhar para os artigos que estão disponíveis em português e achar alguma coisa que eu teria oportunidade de acrescentar à conversa. Então, eu achei um artigo que tinha, na verdade, várias incorreções. Na verdade, não eram incorreções, a informação estava desatualizada. Tá? E eu acabei corrigindo as informações, adicionando mais detalhes. E no processo comecei a aprender a linguagem na qual se estrutura a Wikipedia. Então ela não se estrutura em HTML como, digamos, o resto da web, ou como a maior parte das plataformas de criação de conteúdo. Faz no próprio site, né? Exato, é uma estrutura deles mesmo. Lembra um pouco a estrutura do GitHub, que na verdade se inspirou na estrutura da Wikipedia, só que aí é mais para código. No caso da Wikipedia, é uma estrutura toda feita para eles e até a própria estrutura já tem, assim, de acordo com o tipo de arquivo que você quer escrever, já tem uma estrutura pré-moldada. Então, é legal que você começa o artigo já com essa estrutura do tipo de artigo que você quer escrever, porque facilita na hora de corrigir, de ser aprovado ou não. Se você esquecer algum texto, vai ser colocado ali em banho-maria, para você fazer essas correções, tá? Então foi o que eu aprendi. Acabei aprendendo um pouco de como escrever o artigo, de como seguir essa estrutura, de como respeitar, de como funciona o processo de aprovação e fiz as primeiras correções. Acabei submetendo um artigo. O artigo não foi aprovado porque faltou referências. Então, eu acho que é algo que a gente comentou isso um pouco sobre qualidade. Então, eles exigem que você, quando você digita um fato, você associe uma fonte, tá? Então, essas referências vão sendo acumuladas de forma automática ali no final, mas em parte a citação, quem faz lá em cima é você, e inclusive precisa ser feito da forma correta, tá? E aí o website, então, na verdade, acaba gerando a lista de todas as referências e acaba sendo a fonte, então, até para futura comparação. Aquilo que você usou como referência, daqui a 1 ano, daqui a 2, qual é que vai ser o grau de veracidade daquela informação ainda, né? Então é legal que facilita o processo de criação, de leitura e de correções futuras também, tá? Então isso era um comentário que eu queria fazer e o outro comentário que eu ia falar sobre a questão de qualidade também é que em função de direitos autorais, tá? Copyright, patentes e tudo mais, tem pouco conteúdo visual na Wikipedia. Então, e até conteúdo audiovisual, vídeos, músicas e tudo mais. Então, a gente acaba encontrando, às vezes, MP3, que são versões bem antigas de músicas, ou são versões de domínio público, por exemplo. Da mesma forma, as fotos. Tem que ser fotos que foram doadas
ao domínio público, isso tem que estar, digamos, também marcado. Então, da mesma forma que a qualidade tem esse aspecto comunidade, tem também aspectos do workflow, né, da gestão das etapas de formação disso, que eles acabam impondo e que acaba, na verdade, dando um conteúdo de qualidade e que você pode debater. Tenho mais alguns exemplos para dar, mas eu comento depois, André. Vamos dar sequência na estrutura que tu tem preparada para a nossa conversa de hoje. Tá bom, legal. Até em relação a isso de fazer alteração e tudo mais e atualizar, eu me lembro que saiu a primeira notícia do João de Deus, e era a primeira, eu tava vendo um monte de notícias saindo, vi qual era a mais atual, a mais antiga, né? Qual que tinha sido a pioneira da notícia. Enfim, e aí nisso eu entrei no Wikipedia que eu queria saber algumas informações. E o mais interessante é que isso devia fazer 2 horas da primeira notícia. E as informações as informações das últimas notícias e daquela primeira, o que era relevante, já estava no Wikipedia. Ou seja, inclusive já tinha um escândalo de abuso sexual no Wikipedia e fazia questão de 2 horas que tinha saído a primeira notícia de que ele tinha sido denunciado por abuso sexual. Ninguém sabia ao certo o que era, mas já estava ali a notícia que já tinha começado a correr. Quando ele foi preso, a atualização também foi quase imediata. Então, é impressionante que é essa coisa da rede. Eu não sei quem é que está disponível pensando, agora eu vou atualizar o Wikipedia com as notícias que saiu e tudo mais. Principalmente de uma pessoa, né? Não é de uma empresa. Claro, ele era uma pessoa muito importante a nível mundial. Ele, inclusive, aparece num documentário muito interessante, que é Heal, no Netflix, que fala sobre cura em geral. E aí aparece o João de Deus numa cena assim, aleatória, quando estão falando da capacidade do humano curar outro humano. E aparece ele caminhando e fazendo algumas sessões públicas, para ver o peso dele, né? Enfim, 2 horas depois estava atualizado. Mas dando sequência ao tópico de hoje, que é o Wikipedia, falando do desafio do negócio e linkando engajamento de comunidade com qualidade de conteúdo, e falando dessa parte do João de Deus para linkar, uma grande crítica que o Wikipedia tem, e até hoje, é que no início do Wikipedia o conteúdo ele era de má qualidade. Na média, tinha conteúdo que era muito bom e tinha conteúdo que era muito ruim, principalmente porque as pessoas começaram a colocar coisas negativas. Então era quase que uma fofoca pública, e eles pegavam informações negativas para colocar lá. Muita gente foi difamada no início. Até pouco tempo no Brasil isso ainda era muito presente, tanto que muita gente ainda questiona bastante quando tu usa como referência um link do Wikipedia. Eu, particularmente, uso o Wikipedia sempre junto com outros materiais e com outras informações. Eles têm viés de checar o que a comunidade, em geral, está sendo falado. Não uso ele como fonte única. Por sinal, usei ele junto para assessorar todas as notícias e todos os materiais que eu li sobre o Wikipedia para fazer o material de hoje. E é impressionante como o artigo do Wikipedia ele é rico dentro do próprio Wikipedia e tem, inclusive, alguns detalhes que são negativos, que às vezes a gente tende a pensar que não são, mas que não tem, mas tem. E nisso, da questão da qualidade de conteúdo, comunidade, antes de eu entrar 100% em qualidade de conteúdo, a comunidade do Wikipedia e os usuários do Wikipedia criticam muito o Jimmy Wales. O Jimmy Wales é o fundador, é a cabeça. Até hoje ele é muito criticado. Ele é casado com uma ex-secretária do Tony Blair. Ele, Jimmy Wales, considera a mulher dele a pessoa ou uma das pessoas mais influentes em Londres, porque ela se conecta desde os antigos primeiros ministros até o atual e assim por diante. Ela está sempre conectada com toda a rede política de Londres, não necessariamente da Inglaterra, mas de Londres. E dizem que, em função dos relacionamentos que ele tem em Londres e nos Estados Unidos, ele gerencia autoritariamente algumas páginas de pessoas, de personalidades, tanto americanas como inglesas, ao bel prazer dele, né? Não ao bel prazer, mas, enfim, da maneira que ele acha mais adequada. Ele tem acusações de que ele recebia dinheiro
para não permitir algumas informações dentro do Wikipedia. Isso é bem questionável de certa forma, até faz um pouco de sentido a acusação, porque o Wikipedia ele não gera receita, né? Ele não tem receita própria, tudo é doação. Então, assim, tem um certo fundamento, apesar de eu não acreditar, mas, enfim, como toda teoria da conspiração bem montada, ela sempre tem um quê de fundamento que faz a gente pensar, será que isso é verdade ou será que não é? E tu fica naquele limbo o tempo inteiro, porque tu não consegue tomar uma posição clara e extrema. Enfim, nisso eles começaram a trabalhar muito conteúdo, eles começaram a melhorar o nível deles de aprovação. Hoje, se tu acessa o Wikipedia, a tendência do canal do Wikipedia está bem alinhado com o que a gente vai encontrar no resto da internet, é muito grande. Na minha opinião, por uma razão muito simples. As pessoas estão cada vez mais conectadas, tem cada vez mais informação na rede e cada vez tu consegue filtrar melhor o que faz sentido e o que não faz. Um detalhe disso, eu estava em casa ontem e eu estava conversando com a minha namorada sobre algumas coisas de Porto Alegre que existiam no início dos anos 2000 e que hoje não existem mais. E eu fui pesquisar. Não bastasse só tu não encontra nenhum resquício no Google Maps, porque a gente estava falando de localização, tu não encontra quase nenhuma informação sobre aquilo. Porque as informações que saíram quando o negócio era vivo e quando o negócio estava ativo e, de repente, quando ele quebrou ou deixou de existir, basicamente a mídia era offline, não era online. E isso é uma coisa interessante. A internet, ela pouco se preocupa em digitalizar e trazer para o mundo online informações offline que hoje não fazem mais sentido. Esse negócio está acontecendo, vai ter informação da época offline no online, porque aquilo faz sentido, às vezes, para gerar um contexto. Mas uma coisa que existiu e morreu no mundo offline não vai acontecer, tirando história. Mas daí é um outro conceito, não estão todos os negócios que existiam na história contados na internet hoje em dia, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E o Wikipedia, mesmo como a maior enciclopédia da história, muita coisa não está ali porque não tem apelo de massa para estar ali. E quando eu falo apelo de massa, a gente volta no conceito mais básico do Wikipedia, que é crowdsourcing. Então, se eu, André, achar que faz sentido ter uma informação ali, se eu não tiver como fundamentar o porquê, de forma pública, eles não vão deixar que eu inpute. Então, eu não posso, por exemplo, hoje, criar um perfil do André Seco Richter dentro do Wikipedia só porque eu acho que é interessante eu ter um perfil ali. Eu não tenho quase notícia. Se eu tenho notícia, basicamente é a lista de vestibular, de repente alguma pesquisa que tu possa fazer em função da minha certidão de nascimento, tem algum resultado de competição pelos esportes que eu pratiquei, tem de repente alguma coisa de LinkedIn, Facebook e Instagram hoje. Então eu não sou uma pessoa conhecida publicamente para ter o meu perfil no Wikipedia. Então tudo isso acaba fazendo com que a qualidade do conteúdo do Wikipedia seja cada vez maior. Eu, particularmente, uso o Wikipedia, como eu falei antes, para pesquisar, para corroborar com informações que eu estou buscando na internet, porque ela é uma boa, ele é um bom parâmetro de como é que a média da população vê aquele assunto. Então, às vezes, tu está lendo coisa de conteúdo de qualidade muito boa e o Wikipedia não vai ser suficiente, mas muitas vezes tu está sendo extremamente raso na tua pesquisa e o Wikipedia está mais atualizado que o resto da tua pesquisa. Então, isso é um mau sinal e aí tu vai lá e vai buscar mais informações. E a outra razão é quando eu quero buscar informação de personalidade. Eu tenho muita curiosidade quando eu estou vendo o filme de buscar quem é aquele ator, que filmes que ele fez, porque eu me lembro do rosto, mas eu não lembro o filme que eu gostei dele, ou eu quero ver uma personalidade, eu quero entender que idade que ela tem, perfil social, aonde que ela estudou, como é que é a composição familiar, qual é o patrimônio dela, porque isso às vezes faz muito sentido, isso nesses episódios que a gente tem feito, antes como live no Instagram e agora, faz todo sentido estar ali. Enfim, o Wikipedia ele é muito mais realmente uma enciclopédia do que, de fato, um livro didático com conteúdo denso para tu poder te aprofundar e te especializar naquele assunto, né? Quem nunca, pelo menos na nossa geração para mais, fez trabalho do colégio que tu pegava a Barça, tirava o xerox online, colorido ou preto e branco, dependendo da época,
Se era preto e branco e tu queria montar um trabalho legal, tu ainda pintava com giz de cera ou lápis de cor. E se era colorido, tinha uma baita qualidade, mas em compensação tinha um custo maior no Xerox e todo aluno tinha grana contada ali para saber como fazer seus Xerox. Mas enfim, tu tinha que chegar na biblioteca, pegar, ver se tinha a Britânia ou a Barça, escolher o volume tinha que estar lá. Se tivesse volume, tu pegava, levava para casa ou ia lá só tirar Xerox. Na maior parte dos lugares que eu passei que tinha biblioteca, normalmente enciclopédia, tu não podia levar para casa. Porque eram poucos volumes de cada... Eram poucos exemplares de cada volume. Normalmente eram poucas coletâneas dentro daquela biblioteca e tu não podia correr o risco de um aluno levar e o outro não poder, porque normalmente o exercício daquela pessoa era o mesmo de uma turma inteira, então provavelmente naquele dia todo mundo ia querer o mesmo volume. Isso é interessante, né? Ninguém parametrizava essa análise de pensar, olha, se esse aluno dessa turma, dessa série chegou aqui agora, provavelmente na próxima hora vai ter um aumento de demanda até o dia X, que é quando eles vão entregar o trabalho, porque é quando eles têm esse período de novo. Isso é uma coisa interessante, né? Eu vou te dizer que, claro, hoje não se usa mais tanto biblioteca, a biblioteca hoje é cheia de computadores, parece uma aula de informática, mas talvez fizesse sentido as escolas parametrizarem até de como funciona, né? E ver qual é a matéria que gera mais curiosidade e depois ver se é a matéria ou se é o professor que gera essa curiosidade nos alunos. Mas, enfim, hoje é mais difícil de medir, mas acho que seria uma coisa interessante de pensar em nível educacional. Bom, o próximo ponto agora é manutenção dos custos, mas eu acho que tu tem uma ressalva, né? Eu tenho um comentário para fazer a respeito disso, então tu mencionou, é bem interessante os comentários que tu fez. De fato, a Wikipedia é hoje a fonte de referência pop, tá? Então, o primeiro lugar que tu vai verificar, porque ele parte disso não é só pelo fato dele ter um monte de gente escrevendo e revisando, mas pela acessibilidade, tá? Que eu acho que não foi comentado anteriormente, mas como o Google, a Wikipedia, na verdade, tem que ter servidores amplamente disponíveis no mundo inteiro, inclusive para lugares em que mal e mal tem acesso à internet, né? Que são aquelas conexões ainda pré-dial-up e com velocidades muito pequenas. Então, por conta disso, ele acaba sendo um serviço de grande alcance e, por conta disso também, eles acabam tendo que focar nisso. E é legal porque você quer saber o que o público sabe a respeito de um determinado assunto, você vai na Wikipedia, porque é amplamente disponível e é algo que todo mundo admite, né, como sendo uma fonte primária de informação no caso de dúvida. Então é bem interessante ressaltar isso, que tem tudo a ver com a gente aqui no Aventureiros, falando sobre economia colaborativa, com acessibilidade sendo um ponto importantíssimo dessa plataforma, para poder entregar esses números aí que tu falou antes durante o dashboard, tá? Oi, pode falar, desculpa. Não, eu ia mudar de assunto, inclusive, então se tu tiver um comentário a respeito, vai firme. Não, eu só ia concluir que, mostrando isso, quanto a popularização é importante, o quanto a qualidade dela é, pelo menos, mediana e satisfatória, e o engajamento gigante que tem a Wikipedia, hoje a Wikipedia está em 250 línguas diferentes. Ela tem artigos em 250 línguas diferentes. Eu não tenho número aqui, na verdade eu deveria ter pesquisado antes, até para embasar o número de línguas que tem ao redor do mundo, né? 250 é um número impressionante, né? Considerando que a maior parte da população mundial fala chinês, que é o mandarim, no caso, inglês, português, espanhol e a língua indiana, assim, pensar 250 línguas diferentes tendo conteúdo é um negócio realmente chocante. Eu não sei quanto que da população mundial está falando essas 5 principais línguas, né? Seria o chinês, seria o indiano, seria português, inglês, espanhol e português. São basicamente as 5 principais. Né? De fato, tem isso aí tudo, sim, tem línguas. É curioso que nos websites eles tratam como língua e como país também. Em geral, o código é duplo.
no caso da Wikipedia, eles tratam por língua. É bem curioso isso, que eles simplificaram, e é outra característica desse serviço de alta acessibilidade. Eles têm que simplificar certas coisas para poder entregar para um número maior de pessoas que não têm acesso, ou se eles criassem diferenciação entre inglês americano ou inglês da Inglaterra, já dividiria muito a comunidade que dá contribuição. Então, no momento, eles acabam unificando isso. Mesmo assim, 250 línguas eu acho que é fantástico. Eu acho que a Wikipedia, inclusive, deve ter alguns benchmarks em relação a isso, a comparação com outros serviços similares, né, amplamente acessíveis. O outro comentário que eu ia fazer é sobre os critérios da Wikipedia. Tu acabou falando, não consigo criar um artigo sobre o André Seco Richter hoje, porque não tenho referências, porque tem conteúdo que é pouco relevante e tudo mais, né? Então, uma das coisas que você aprende quando você vai virar um editor, vai escrever um artigo na Wikipedia, é sobre os critérios de relevância e notabilidade deles, tá? Então, para um artigo ser aprovado, você precisa ter um ranking mínimo nesses critérios. Então, eles definem, por exemplo, o que eles esperam ver em determinado assunto sobre referências e sobre notabilidade. Uma das formas mais rápidas de você conseguir ter conteúdo que pode ser aprovado na Wikipedia é receber premiações ou várias menções na mídia, tá? Então, isso é considerado representatividade, isso é considerado, tem graus bons de notabilidade. Isso garante para você, então, que você consiga abrir, criar uma página para você. Então, é bem interessante que eu tive, por exemplo, na faculdade, um dos meus professores foi o famoso professor Tristão Garcia, da URGS, tá? que desenvolveu, foi um dos primeiros caras que desenvolveu modelos estatísticos para o futebol. Então, aquelas probabilidades dos times serem rebaixados, probabilidades do time ser campeão e tudo mais. E ele alcançou grande notoriedade justamente no início, na época que o Campeonato Brasileiro começou a ser seriado. Então, ele poderia, de fato, não era mata-mata, ele poderia usar o sistema do jogo, né, das idas e voltas, para criar estatísticas em relação a isso. E é um modelo relativamente simples. Ele basicamente media, por exemplo, vamos pegar o teu time, né, o Grêmio, André. Ele media quantos jogos o Grêmio, quando jogava fora, qual era o percentual de vitórias e derrotas dele, tá? Ele via pelo histórico daquele campeonato. E aí o rival, ele fazia a mesma coisa, via o percentual, ele vai estar jogando em casa, qual é o percentual de vitórias e derrotas. E a partir dali, ele criava estatísticas que criavam um modelo que dizia, provavelmente vai vencer ou vai perder, tá aqui os percentuais, e a partir disso ele ia multiplicando, então, à medida que os jogos iam rolando, né? Ia entrelaçando no modelo e conferindo pontos e tudo mais, e daí surgindo as projeções. O professor Tristão Garcia criou, na época, muitos anos atrás, uma página na Wikipedia para ele, justamente porque ele tinha menções na mídia. E era tão curioso que dava para ver que era ele mesmo que escrevia o texto. Tá? Lá, no final do texto falava, né? Apesar do nome, o professor Tristão Garcia é uma pessoa muito feliz. Então, me chamou a atenção essa frase, né? E assim, conhecendo a personalidade do professor Tristão e tudo mais, como aluno, me chamou a atenção e falei, de repente eu consigo escrever no Wikipedia, né? E foi para mim uma descoberta. E eu tenho outras descobertas que eu fiz, inclusive uma das coisas que eu queria mencionar, aqui que a gente está falando de qualidade, e tu chegou a mencionar, né, dos editores e tudo mais. Então, tem pessoas, na verdade, que passam o tempo dedicam boa parte do seu tempo para isso. E às vezes eles, na verdade, acabam sendo o editor referência para determinado assunto, ou para um subtópico, alguma coisa assim. Então, o exemplo que eu tenho é que eu descobri que eu tenho uma pessoa homônima, do mesmo nome, André Piazza, que foi um esportista na França, tá? E o que eu queria fazer era justamente, eu estava trabalhando para deixar quando as pessoas digitassem o meu nome, para vir resultados meus, e não dos meus homônimos, tá? E uma das minhas técnicas foi chegar na Wikipedia e editar a página, não para mexer na estrutura da página, nem na qualidade, mas para tirar, na verdade, um dos features dela, que é o nofollow, tá?
Então, quando você clica no follow numa página, você coloca isso no HTML, ele está dizendo para o Google, não indexa essa página, então tem no follow, no index e tudo mais. Eu mexi em alguns desses cliques e eu estava preparado, falei, vamos ver quem é que vai rever aqui as minhas alterações, se o pessoal vai gostar ou não. E, de fato, o editor da página não gostou que eu dei o no index na página do meu homônimo, tá? E então toda vez que eu ia lá mexer, ele desmexia, tá? Para te ter uma ideia. Então eu percebi isso e eu falei, de fato, eu não tenho a menor intenção de atrapalhar os meus homônimos aqui e tal, deixa eles terem a página deles e de fato não vou conseguir remover essa entrada do Google, né? Não assim tão facilmente, né? Vou ter que usar de outras técnicas, né? E não usei técnica nenhuma, mas para mim foi um aprendizado porque dava para ver que tinha uma estrutura por trás invisível. Então, de fato, esse negócio de dizer que a informação da Wikipedia é ruim é mito total. Inclusive, eu sei que tu tem uma estatística a respeito disso, não é mesmo, André? Eu tenho uma estatística. Qual é que é o grau de confiabilidade de uma página, de uma entrada na Barça, na enciclopédia Barça, versus a confiabilidade de uma página na Wikipedia? É verdade. É uma margem bem pequena mesmo. Um tem uma margem de erro de 2,80 e poucos e o Wikipedia é 3,6, uma coisa assim. Realmente a taxa é bem pequena. Eu tinha me esquecido dessa informação. Então, assim, é super legal a gente poder quebrar esse mito aqui no Aventureiros, porque mostra para as pessoas que, de fato, obviamente, não é porque está na internet que você tem que ler como verdade, tá? E é um grande problema dos fake news, você, na verdade, ou achar que é verdade, ou, concordei, então deixa eu passar adiante, tá? Que aí, na verdade, não é nem fatos, é opiniões. Então, em primeiro lugar, a Wikipedia trata de fatos. A Wikipedia não trata de opiniões. Então, a Wikipedia tem uma blindagem natural contra fake news, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é isso, é o olhar crítico e saber que o que está lendo, na verdade, precisa ser verificado. Então, a Wikipedia criou formas para você, na verdade, criar referências, para ser aprovado apenas com motivos, para ter um grupo de pessoas que entende do assunto, revisando e dando suporte. Então, eu queria dizer isso e queria deixar bem claro isso, para que as pessoas possam utilizar com mais confiança o serviço da Wikipedia, mas, ao mesmo tempo, desenvolver o senso crítico e usar outras fontes para pesquisar que vai além da Wikipedia, até para validar o conteúdo e até se você quiser dar o terceiro passo e quer dar contribuição, se você percebe que tem informação desatualizada na Wikipedia, você pode atualizá-la com referências recentes. Então, é uma forma legal, natural de contribuir para a veracidade dos fatos na internet. Isso é bem interessante e isso valida também muito do conceito que muita gente fala, que é a internet está aí à disposição de quem quiser usar da forma que quiser usar, né? E quem quer coletar material de qualidade e quer mostrar que a internet tem a capacidade de disponibilizar material de alto nível em qualquer lugar do mundo, a qualquer horário, consegue. E quem quer dizer, olha, o material não é bom, a internet é horrível, as notícias são fracas, as informações são fracas, não confio na internet, também consegue, né? Porque daí ele vai pesquisar nos sites mais simples, as informações mais simples, e vai ter uma informação mais singela. Bom, agora entrando na parte de como é que é a manutenção de custos da Wikipedia, a gente concluindo essa parte que compete ao desafios do negócio. A Wikipedia, na verdade, é do grupo Wikimedia Foundation, que ela recebeu, em 2015, 80 milhões de dólares de doação. E o estimado é receber mais de 100 milhões de dólares atualmente, ano a ano. Bom, o Google doou mais de $1 milhão no ano passado. A Microsoft doou também, e foi um valor alto. E Facebook também doou, e também foi um valor considerável, assim, coisa de 1 milhão, 2 milhões de dólares. Então, as grandes corporações apoiam a Wikipedia. Claro, para essas empresas, essa doação ela é bem pequena,
mas mantém a Wikipedia como sem fins lucrativos, mantém a fidelidade à qualidade do material e a questão dos voluntários e a operação crowdsourcing. Tem uma pessoa que comenta que ele começa uma entrevista dizendo assim: bom, muitas vezes a gente fala que algo mudou o mundo, e isso normalmente é uma hipérbole, mas no caso da Wikipedia isso é um fato, né? E quando a gente fala que é a maior enciclopédia da história, faz todo sentido essa frase, e realmente se tem um negócio no mundo que tem que honrar essa frase não, essa expressão, desculpa, essa expressão deve ser mesmo da Wikipedia, porque nunca tu ouve falar que um negócio mudou o mundo ou que é o maior da história, como é o caso do Wikipedia, né? Então, o Google tem como propósito reunir toda a informação do mundo, e ele não consegue isso. Mas o papel do Wikipedia é ser a maior enciclopédia da história, e eles conseguem, porque atualmente é a maior enciclopédia da história, né? E provavelmente o Wikipedia ele tenha quase que, não quase, mas ele tenha tanta informação quanto o Google no que compete a informação de dado, assim, de história, enfim, no sentido do que é uma enciclopédia, né? E a Wikipedia é o quinto site mais acessado do mundo atualmente, né? Perde para o Google, Facebook e alguns outros que agora não estou lembrado. Magnífica a infraestrutura que eles têm que manter também, para justamente ter esse número de acessos e essa disponibilidade, que permite, então, a pessoas de todos os tipos de qualquer país, qualquer lugar, acessar o serviço deles. Super importante isso em termos de inclusão digital. Esses serviços que são serviços digamos que competem a cada ser humano, eles precisam ser essa característica, porque eles fazendo qualquer exigência mínima de browser, ou de velocidade de conexão, ou de cachê disponível no dispositivo, eles vão começar a remover 10, 20, 30% da população muito rapidamente, porque elas não têm acesso a essa infraestrutura no mundo digital. Então, eu queria salientar isso, que não é só um número de acessos, é a infraestrutura poderosa rodando por isso, e até digamos, os critérios que eles utilizam para poder atingir esse propósito. Um serviço realmente magnífico de inclusão digital, de cidadania digital ao redor do mundo. Eu queria salientar isso na nossa conversa. E é interessante, dentro dessa linha que tu está falando, que o custo da Wikipedia ele é relativamente baixo comparado com outras operações do mesmo tamanho, né? Então, eles gastam aí basicamente uns 3, 4 milhões de dólares por mês para manter a operação. Qual é a maior parte do custo deles? Servidor. Não é nem equipe, não é nem pessoas, é servidor. O custo para manter o servidor é altíssimo. Enfim, só retomando de novo a palavra que eu usei, que é hipérbole, e não deixar as pessoas desamparadas, talvez algumas pessoas não conheçam a palavra, e para o dicionário, hipérbole é ênfase expressiva resultante do exagero da significação linguística. Então, chega a ser quase redundante essa explicação, mas quando algo for quase que impossível, ele é quase que um sarcasmo, só que em termos de exagero, a gente usa a expressão hipérbole, e é isso que a pessoa quis comentar. Normalmente é uma hipérbole, né? Normalmente é um exagero totalmente descabido, só para uma questão de vaidade, isso é uma ênfase minha, mas no caso não, no caso da Wikipedia isso é de fato uma realidade. Bom, indo agora para a questão de conclusão, como é que a gente entende que seria o futuro da Wikipedia, né? A Wikipedia hoje, em termos de programação, em termos de acesso, em termos de navegação e tudo mais,
é muito difícil que a Wikipedia hoje seja batida, né? Não à toa ela é a maior enciclopédia da humanidade. Então, ao meu ver, a Wikipedia ela vai manter o rumo dela no que for cabível. O grande risco dela talvez perder espaço é exatamente ela não se atualizar em termos de tecnologia, em termos de oportunidades de busca, porque cada vez mais as buscas são mais visuais. Então, a gente vê vários negócios surgindo em termos de auxílio para cegos ou para auxílio de crianças, que é, tu coloca a câmera do celular na frente de um objeto, ele lê o objeto e ele acaba te dizendo o que é o objeto. Tem até uma startup indiana que é Plibar, uma coisa assim, Plibar, que a busca dela é com imagens. Não sei se conhece essa startup. É uma... Vamos lá. Tu quer fazer alguma ressalva enquanto eu busco aqui? Eu não vou encontrar aqui. Depois a gente pode colocar em algum comentário, alguma coisa. Mas Plibar, alguma coisa assim, que é até um menino que tem uma história bem interessante por trás. Ele tinha uma vida bem simples e aí ele vê uma oportunidade, desenvolve um negócio para ajudar a dar acesso à internet para mulheres carentes, isso na Índia. Eles ganham prêmios e tudo mais, e depois ele ainda sai dessa operação e monta, eu acho que é Plibar, que é essa startup que seria o Wikipedia visual, né? Então, tu busca informação por imagem e também tem muito mais acesso à informação a partir de imagens, não de texto. O que eu acho que é muito interessante quando ainda boa parte da população tem analfabetismo, no mínimo, funcional. Muitas vezes um artigo denso de Wikipedia impede a compreensão das pessoas. Muito bem lembrado, né? Bom, recursos mencionados, eu acho que o principal para a gente mencionar é o próprio site do Wikipedia, que não é .com, ele é .org, que é de organization. Então, tu entra ali, tu consegue acessar as principais línguas, não necessariamente tu tem que entrar no .com.br para navegar com português. Às vezes a pessoa gosta de fazer uma busca em outra língua, não necessariamente inglês, mas francês, espanhol, italiano, alemão, e aí tem essa oportunidade. E acho que é isso. Se não tiver nenhuma ressalva, eu abriria espaço para a gente recapitular o que foi esse episódio, e aí, enfim, dar sequência para o fim. Magnífico, André, esse conteúdo aí. Vamos fazer uma recapitulação breve e depois da recapitulação eu até ia te convidar a refletir como é que a gente pode, na verdade, pegar a partir desse exemplo da Wikipedia, de tudo que a gente descobriu na história deles, nos dados e tudo, dicas que a gente possa dar para quem quiser aplicar isso para o seu negócio. Algumas dessas lições aprendidas. Me pegou. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre a recapitulação e a gente entra nesse jogo de pensar em possibilidades. Bom, o Wikipedia é uma enciclopédia digital com um conceito de crowdsourcing, onde é conhecimento de massa para fazer acontecer, e os usuários participam ativamente no conteúdo, desde a edição, da confecção, da sugestão de publicar alguma informação. É uma companhia sem fins lucrativos, que depende da doação para se manter ativa, então tem doação de pessoa física, que provavelmente vai aparecer no site quando tu acessar ele, principalmente mobile, e da doação de grandes empresas, que a gente falou de algumas ao longo do episódio. E atualmente, a maior parte do conteúdo do Wikipedia não está em inglês, isso é basicamente 85%, estão em outras línguas, qual sejam algumas das 250 línguas que hoje tem artigo disponível no Wikipedia. São mais de 5 milhões de artigos, são mais de 8 bilhões de acessos por ano, e aí terminar com essa frase que é, normalmente, quando as pessoas dizem
que algo mudou o mundo, normalmente é uma hipérbole, e no caso do Wikipedia, isso é um fato. Bom, vamos para as dicas, então, de como aplicar. Isso aí, dicas. Legal. Uma ressalva que eu não fiz até nos desafios do negócio, quando estava fazendo alguns comentários, o Wikipedia exige gamificação na vida real para poder ranquear o teu artigo. Né? Então, tu tem que ter menções honrosas, tu tem que ter prêmios, tu tem que ter notícias no teu nome. Isso é uma gamificação na vida real. Cada vez mais as empresas buscam gamificação. Na verdade, a gamificação ela está implícita na nossa vida desde sempre, mas cada vez mais a gente vê a gamificação sendo colocada em prática nos negócios. Dentro da Auster, eu sempre penso muito como é que eu posso gamificar alguma coisa para tornar ele mais interessante. Então, acho que a primeira dica de aplicação é a gamificação. Acho que ela porque ela cabe a qualquer negócio. E depois, a segunda principal aplicação é o crowdsourcing. Ela já não cabe mais em todos os perfis de negócio, mas qualquer negócio tem a possibilidade de ter o seu crowdsourcing de um jeito ou de outro. Então, o crowdsourcing ele se baseia em conhecimento, em conteúdo de massa, né? Então, o Waze é crowdsourcing, o Facebook usa muito crowdsourcing porque é recurso de massa sendo colocado dentro da rede para potencializar o uso dela. Claro que dentro dos algoritmos que permitem. É engraçado que não é exatamente crowdsourcing, mas quando a gente dá um rating no Uber, tem crowdsourcing envolvido, porque é a opinião da população e das pessoas para definir se aquele motorista vai ser VIP, não vai, se vai ter uma punição, se não vai, se vai continuar dentro da carteira do Uber, se não vai. A gente quase não percebe, mas o YouTube e o Netflix e o Spotify têm gamificação dentro. Eles pedem para tu curtir ou descurtir um material. A gente normalmente não usa, mas tem. Então, o Netflix, a gente vê um documentário, a gente vê uma série, a gente vê um filme, a gente pode dar um ok ou um dislike, por exemplo, dizendo que tu não aprovou. E claro que quando a massa se manifesta nesse sentido, começa a pesar na balança, a ponto deles manterem mais tempo, deles destacarem mais, ou deles tirarem do conteúdo deles. Então, o crowdsourcing é uma coisa que sim faz bastante diferença. Enfim, várias corporações podem usar. Então, primeira coisa é gamificação, segunda coisa é crowdsourcing, que é um conceito basilar da economia colaborativa. O outro conceito seria crowdfunding, e que eles também usam, seria o terceiro conceito que dá para aplicar da Wikipedia. Porque assim, quando as pessoas falam em ONG, a ONG vive de doação, ninguém se dá conta que é crowdfunding. Então, se tu fizer a análise nua e crua, ONG vive de crowdfunding. Seja crowdfunding de corporações, ou seja crowdfunding de pessoas físicas. Todas as operações têm espaço para doação de pessoa física. A própria lei de incentivo, seja a Rouanet ou seja de esportes no Brasil, permite a doação de pessoa física. O percentual ele é um pouco diferente da pessoa jurídica e traz algumas conveniências, e grandes empresas utilizam isso para se dizerem grandes doadores nas leis de incentivo no Brasil. E talvez a quarta dica em relação ao Wikipedia seja exatamente a coisa de quando tu tem um negócio, tu poder de repente desenvolver um negócio beta que provavelmente vai ser um spin-off do teu negócio e que aquilo tem chance de fazer muito sucesso. E aí entra uma frase célebre que muita gente usa, que é: descubra o produto que vai matar o seu negócio, né? E aproveite para matar o seu negócio. A frase ela é um pouco agressiva e ela segue numa linha que eu normalmente não gosto de me expressar. Mas o que ela quer dizer é: descobre o que vai ser mais inovador que o teu negócio atual, porque provavelmente, se tu descobrir isso, a chance de tu te manter no mercado é muito grande. Então, é exatamente essa questão de tu estar sempre olhando para frente, sempre pensando nas alternativas. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não tenho pelo menos mais dicas para fazer ressalva.
foi, então, gamificação, crowdsourcing, crowdfunding e a questão de, que daí é mais do basilar do negócio, que é, eles fizeram um teste, que na verdade não era um teste, mas era manter os artigos disponíveis enquanto eles demoravam para aprovar, porque a aprovação era longa, e aquilo que era uma sala de espera se tornou um negócio. Tem alguns restaurantes aqui em São Paulo, eu sei que não é só em São Paulo, eu sei que ao redor do mundo inteiro existe, mas aqui em São Paulo isso é cada vez mais normal, que é o seguinte, eu sou dono do restaurante que gera fila e eu também sou dono do bar do lado que gera o petisco e o drink para tu esperar tranquilo enquanto tu não entra no restaurante principal. E o interessante é que cada vez mais as pessoas ficam mais no bar do que no restaurante, porque eles perceberam que dentro do bar tu também pode servir pratos que servem no restaurante. Então, olha, em vez de tu sair do bar, tu continua no bar, consome no bar, o prato vai vir provavelmente do bar, mas o insumo é quase o mesmo e vai mais fácil. Ou tu vai consumir produtos semelhantes que são mais acessíveis para comer com a mão ou para comer de pé, enfim, e que gera essa dinâmica do negócio. A gente tem um caso bem conhecido em Porto Alegre, que é a Paquetá. A Paquetá, ela trabalha em diferentes frentes desse escopo de trabalho, esqueci o nome técnico agora, nível de administração, que é, eles têm o couro para fazer os seus calçados, mas eles também trabalham em consumir a carne do animal que eles tiram o couro, né? Não sei se isso ainda é feito, mas isso em 2012, 2013 era muito feito. E, enfim, é um exemplo de como tu usa todo o teu ecossistema de negócio para gerar receita, para gerar benefício e para crescer nele, né? Magníficos os exemplos e análise, André. Uma das coisas que eu ia chamar a atenção, que fica a dica para todo mundo, é sobre para que serve, para quem é o seu produto ou para quem é o seu negócio. Tá? E a Wikipedia é um dos casos muito raros e muito específicos cuja resposta é para todo mundo, para qualquer pessoa no planeta. Tá? O seu produto, o seu serviço não são para qualquer pessoa ou para qualquer pessoa neste planeta. Nem mesmo no Brasil. É muito raro isso acontecer. Então, na verdade, é um chamado a gente prestar atenção para isso. Por quê? Porque a gente está servindo um número bem específico de pessoas, de um mercado. Dentro desse mercado, personas que têm papéis, que têm problemas, que estão em busca de oportunidades bem específicas. Então, quando a gente vai dimensionar o serviço ou vai desenvolvê-lo, poder entregá-lo para aquelas pessoas que, de fato, fazer marketing e desenvolver o produto para quem o produto de fato se aplica. Porque se você estiver fazendo isso de forma errada, você vai estar oferecendo isso para um universo maior de pessoas e isso, na verdade, vai ter um impacto negativo. E aí que eu vou demonstrar como é que isso acontece na prática. A Wikipedia tem que fazer um investimento monstruoso em centros de dados e em toda a forma dela de operar para justamente poder entregar essas informações para qualquer pessoa no planeta. Vou dar um exemplo. Quando você contrata, por exemplo, o centro de dados e você tem o número de acessos que a Wikipedia tem, você precisa dimensioná-lo para isso. E é todo um sistema todo especial, porque ocupa uma largura de banda muito, muito grande, precisa ter acesso para milhões, talvez até, às vezes, centenas de milhões de acessos simultâneos. Você precisa ter toda uma interface que permita que as pessoas leiam, sem ficar no caminho das pessoas que querem editar e vice-versa. Tá? E tudo isso rodando 24 horas por 7 em 250 línguas, né, com bilhões de acesso anual. Então, assim, o seu produto não é isso. Porque se o seu produto fosse, de fato, para qualquer pessoa dentro do Brasil, você deveria estar pensando em fazer a sua estrutura digital desse jeito, do jeito da Wikipedia. Então, claramente não é. Então, não tente inventar moda. Vai lá e define para quem é o seu produto ou o seu serviço e depois define claramente como você vai entregar para as pessoas. Se o seu produto é, de fato, para um número muito grande de pessoas,
a gente está falando de milhões de pessoas juntas, tá? Aí sim, aí você vai ter que começar a pensar em coisas que a Wikipedia pensa, que é inclusividade, que é diversidade, que é acessibilidade e outras coisas do gênero. Se o seu serviço não é, seja específico. Se é, aí inclua todo mundo mesmo. Tá? É só esse lembrete aí, essa dica que eu queria dar em relação ao modelo de negócios da Wikipedia. Sensacional. O que a gente passa agora pro... Vamos falar então a respeito do próximo episódio aí, que seria o nosso A004, André. Legal. Bom, então o nosso próximo episódio provavelmente vai pro ar semana que vem, e é o Peer Industry, que é uma startup brasileira de tecnologia que tem como missão aumentar a competitividade do setor industrial do Brasil. O objetivo deles é, com recursos avançados de tecnologia e de informação e economia compartilhada, eles permitirem com que o mercado, que a indústria se desenvolva cada vez mais. Então, eles são uma forma de de persona, né, de ponto em relação à indústria, que é de compartilhamento de material industrial. É bem interessante, tem um viés bem colaborativo. Eu li já bastante sobre eles para começar a desenvolver o material e fiquei bem impressionado que a gente tem algo dessa linha no Brasil. Magnífico. Fala um pouco para nós a respeito da Auster, André. Legal. Bom, a Auster está num momento super interessante. É um ano que a gente está focado em gerar mais volume de projetos e, consequentemente, também mais volume de captação, no intuito de impactar ainda mais atletas. Para quem não conhece, a Auster é uma plataforma de financiamento coletivo, né, de crowdfunding, focado exclusivamente em esporte. Então, a nossa atenção tem sido para esporte individual, para esporte de aventura, mas tem também esporte coletivo. E, como todo financiamento coletivo, as pessoas se abraçam ao redor da causa do atleta, ao redor do sonho dele, para alavancar ele até esse objetivo. Então, agora a gente está com 3 campanhas super interessantes no ar, que é a campanha da Federação Gaúcha de Tênis, a campanha do 14 8 mil mais, que é um brasileiro que quer escalar os 14 picos acima de 8 mil metros no mundo. É um projeto longo, é um projeto denso, mas esse ano ele está focando em escalar o Manaslu, que é o 8º mais alto do mundo. Ano passado ele escalou o Everest. É uma campanha que está sendo muito legal, está indo super bem. E depois a gente tem a campanha do menino da vela, que ele se classificou para o campeonato europeu, na classe Optimist, que é um barco escola, e ele está arrecadando fundos para ir para o campeonato europeu que acontece esse ano. A forma de tu conhecer a Auster, entrar, acessar, é tu acessar o nosso site, que é www.auster.espdesporte.br, ou nos acessar nas redes sociais, que é @auster.esp. A gente está no Instagram, no Facebook e agora também aqui no Octanage. Maravilha. Octanage é combustível para empreender. Acesse octanage.com para escutar as nossas entrevistas, também disponíveis em todas as plataformas de podcast. A gente recomenda o Castbox. E em todas as mídias sociais, como o Instagram, por exemplo, a gente é @Octanage Podcast. André, esse foi o Aventureiros A003, estudo de caso da Wikipedia. Aventureiros está disponível no YouTube, octanage.com/YouTube, nos apps de podcast que eu mencionei anteriormente e também em octanage.com/aventureiros. Envie sugestões de temas ou estudos de caso para mim e para o André respondermos aqui nos Aventureiros, através de octanage.com/aventureiros. Gostou desse programa? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar o nosso conteúdo. É só acessar octanage.com/indique e enviar para esta pessoa através do WhatsApp. André, muito obrigado por ter estado aqui comigo
Eu sou suspeito para falar, mas nós somos os dois Andrés mais queridos da internet. Time Octanage, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Piazza, e muito boa essa estreia nesse novo formato. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.